O aprendizado no Brasil, ou a aprendizagem no nível básico aqui no país, ainda não retomou os níveis pré-pandemia. Quem analisa esse cenário é a professora Cláudia Costin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Tudo bem, professora? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Uma honra receber a senhora aqui. Obrigada, Tiago. Bom falar com você e com os assinantes da Jovem Pan News. Bom, a gente já falou muito sobre educação nesse período pós-pandemia, mas esses números do Todos pela Educação trazem mais uma vez um cenário alarmante. Eu pergunto para a senhora o seguinte: a gente sempre sabe e sempre disse que o que já era ruim ficou pior por causa da pandemia. Por que o Brasil até agora não conseguiu fazer alguma coisa para amenizar o que veio da pandemia e seguir em frente? Porque a gente sabe que a correção de rota é muito difícil, não é, professora? Com certeza. Infelizmente, Tiago, 2 anos de escolas total ou parcialmente fechadas trouxeram danos terríveis. E não foram só danos na aprendizagem como uma média. As desigualdades educacionais se aprofundaram de uma maneira importante, porque alguns ficaram em casa com os pais, em teletrabalho, com equipamentos, conectividade, enquanto outros, especialmente os mais pobres, os pais tinham que estar na rua para garantir alguma fonte de renda, alguma coisa, mesmo que em trabalhos informais, e as crianças, muitas delas em idade de alfabetização, ficaram sozinhas e não tinham nem conectividade, nem equipamentos. Então, as perdas de aprendizagem foram grandes e a desigualdade educacional, que já era enorme no Brasil, se acentuou. Muito triste. A senhora acha que na comparação com as instituições privadas, justamente por causa do que a senhora fala da desigualdade, essa recuperação foi mais rápida? Os alunos sentiram menos esse período da pandemia, ou todos sentiram, mas de uma certa maneira, por causa da estrutura, a recuperação foi mais fácil, professora? Tiago, todos sentiram, porque nada substitui uma escola organizada, bons professores, livro didático, porque os pais, mesmo os pais com mais renda, estavam dentro de casa, mas estavam dentro de casa trabalhando, né? Então, a mulher entrou para o mundo do trabalho, então muitas mulheres também estavam trabalhando e tinham que participar de sessões a gente chama tudo de lives hoje em dia, né? E as crianças foram penalizadas com isso. Mais do que isso, a escola também tem um papel importante que a gente percebeu com a história dos celulares, que é o brincar no recreio também é importante, porque é uma entrada daquela criança na sociedade mais ampla. Então, se aquela criança não brinca com outras crianças, agora nós temos cada vez mais famílias com só um filho. Então, naquele período foram 2 anos sem brincar para muitas crianças. E também é na brincadeira que a gente aprende a esperar a vez, que a gente aprende que se eu ofendo o amiguinho pode te ofender também. Quer dizer, tem uma série de habilidades que a gente desenvolve no recreio, inclusive. E foi um tempo de muitas perdas. Algumas foram recuperadas. Quando a gente compara o resultado do SAEB, que é uma avaliação nacional que é feita a cada 2 anos, de 2021 com 2023, houve melhoras no de 2023 em relação a 2021, mas nós não voltamos aos níveis de 2019, né, para ter um parâmetro de comparação. E o Brasil não é que estava muito bom em 2019, vinha melhorando muito lentamente. E rapidamente, professora, para justamente tentar fazer essa recuperação, porque são 5 anos desde o início da pandemia, né? Em algum momento essas crianças, esses jovens vão terminar a escola e isso, a deficiência vai continuar no período universitário, enfim. De que forma é possível reduzir essas desigualdades? Olha, a gente deveria acelerar a introdução de ensino em tempo integral, como, aliás, todos os países que têm bons sistemas têm. Ninguém tem 2 turnos, o turno da manhã para uns alunos e o turno da tarde para outros. Acelerar isso para poder ter tempo de
recomposição das aprendizagens ou de recuperação dessas aprendizagens, formar os professores para uma prática mais efetiva e um diálogo muito maior entre a escola e as famílias, sejam essas escolas públicas ou particulares. Professora Cláudia Costin, uma das maiores especialistas em educação aqui do Brasil, é diretora global de educação do Banco Mundial. Muito obrigado sempre pela atenção. Voltaremos a nos falar. Um grande abraço, boa semana, até a próxima. Para você também. Até logo. Até logo.